Fala investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alessandro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia Investindo. No vídeo de hoje vamos falar do fundo imobiliário MXRF11, um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, um fundo imobiliário único, por enquanto, que chegou aí à marca de mais de 1 milhão de investidores. Nos últimos meses apresentou uma alta bem grande, ficando muito acima do seu VP, valor patrimonial. Este valor patrimonial é nada mais que você tem o número de cotas e o valor total que o fundo imobiliário tem em patrimônio e divide a quantidade de cotas disponível no mercado por esse patrimônio. Te dá um valor aproximado aí atualmente do MXRF11 R$ 9,91. Quando ele está sendo negociado acima desse valor, disse que ele está acima do VP. Então, quando ele está com um valor acima do VP, ele está sendo negociado com ágio, está sendo negociado mais caro do que ele vale. Também por isso, eu não aumentei a minha posição do MXRF11. Estou atualmente com essas 200 cotas e todos os meses aí venho recebendo os dividendos do MXRF11. Mas, recentemente, este fundo imobiliário apresentou uma queda, se aproximando aí do seu VP. Ele estava aí com PVP. PVP é um outro indicador que nos indica aí se o fundo imobiliário está sendo negociado caro, barato ou no preço justo. Se você olhar a cota patrimonial do fundo imobiliário e ver que o seu PVP está em 1, então ele está sendo negociado pelo valor que ele vale, pelo valor justo. Se esse fundo imobiliário estiver com PVP acima de 1, quer dizer que ele está sendo negociado mais caro, ele está sendo negociado com ágio. E se ele estiver sendo negociado abaixo de 1, significa que esse ativo potencialmente aí está com desconto. Você tem que analisar outros indicadores para ver o que tipo de desconto e por que esse fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. É muito importante essa análise para que você tenha ciência exata do ativo que você está adquirindo para comprar, para colocar na sua carteira de investimento. Podendo ser aí qualquer fundo imobiliário, não exclusivamente o MXRF11. Mas no caso do MXRF11 é um fundo imobiliário que tem entregado aí rendimentos constantes, variando aí entre 10 centavos, 11 centavos, 12 centavos. E o intuito deste vídeo é mostrar para você o rendimento de 200 cotas e a diferença que faz quando você compra um fundo imobiliário mais barato e mais caro. Porque fundos imobiliários te pagam por cota, não por valor investido. Então, quanto mais barato você conseguir comprar um fundo imobiliário, melhor vai ser o seu dividendo on cost. Esse termo significa que, suponhamos que nós dois, eu e você que está me assistindo, comprássemos uma cota do MXRF11, eu pagando R$10 e você pagando R$ 9,90, o seu dividendo on cost é melhor que o meu, porque eu tenho ali R$10 e você R$ 9,90. Só que o dividendo vai vir igual para nós dois. Então, nessa parte é importante que você tenha condições aí, sempre, especialmente fundos imobiliários de papel, comprar no preço justo ou abaixo do valor patrimonial. Primeiramente, aqui dentro do Status Invest, vamos conferir a cota atual do MXRF11, está sendo negociada a R$ 10,26. Esse fundo imobiliário está com dividend yield aí de 13,16%. Quem tinha uma cota do MXRF11 nos últimos 12 meses acumulou aí R$ 1,35 em dividendos. Olhando aqui para o que a gente viu no começo do vídeo sobre a sua cota patrimonial, ele tem aí um valor de cota patrimonial de R$ 9,91. O seu patrimônio total é de 3,3 bilhões. Atualmente, no valor que ele está sendo negociado, ele está apresentando um PVP de 1,04. Isso significa que este fundo imobiliário está sendo negociado com 4% do que ele vale acima da sua cota patrimonial. Então ele está com ágio, 4% é mais caro. É um fundo imobiliário imenso aí, com um total de 1 milhão de investidores, mais exatamente 1.069.877 pessoas investem nesse fundo imobiliário. Os seus últimos rendimentos aqui foram de 10 centavos pagamento, que foi em janeiro. Ele já anunciou pagamento aqui para fevereiro também, nos mesmos 10 centavos. E olhando o seu histórico de pagamento, é um fundo imobiliário aí que faz pagamentos recorrentes de dividendos, como comentei, na casa aí de 10 centavos, 12 centavos, um rendimento muito bom, constante do fundo imobiliário MXRF11. E o segundo ponto aqui é analisarmos o relatório gerencial. Estamos com o relatório atualizado aqui da XP-A7, o relatório de janeiro de 2024. E aqui logo no início a gente tem detalhes importantes que a gente tem que classificar sobre o MXRF11. Acompanhe comigo aqui, ó. O Maxi Renda FII tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros como lastro imobiliário, tais como CRI, que é o principal
ativo deste fundo imobiliário, é a maior porcentagem dele, mas ele também trabalha com debêntures, LCI, LH e cotas de outros fundos imobiliários e ativos imobiliários, como imóveis comerciais, projetos imobiliários e residenciais. Aqui a gente já vê que ele tem ali uma grande quantidade de ativos dentro do seu portfólio, o que traz bastante segurança para este fundo imobiliário, considerado por muitos aí um dos fundos imobiliários mais seguros para se investir em relação a fundos imobiliários de papel, demonstra aí através do seu portfólio. Um destaque aqui também da gestão fala novamente aí do potencial de crescimento do fundo imobiliário MXRF11 em relação aos seus cotistas. Mais uma vez destacamos o elevado crescimento de cotistas da base do fundo, passando aí próximos a 1,1 milhão, como a gente viu lá dentro do Status Invest, o maior na indústria de FIIs do Brasil, na data que foi apresentado este relatório gerencial. Ao longo dos anos, desde o IPO deste fundo imobiliário, ele teve uma grande evolução aí na sua negociação na Bolsa de Valores, ou seja, esse fundo imobiliário tem uma liquidez muito grande, na casa aí dos 14 milhões de movimentação diária na Bolsa de Valores. A gente destaca aqui o crescimento desde seu IPO, como ele está atualmente em relação à negociação atual aí dentro da Bolsa de Valores de São Paulo. Seu portfólio atualmente, a gente conferindo aqui, investimento por classe de ativo, ele corresponde aí a 15% em caixa, a receita de 12% proveniente de fundos imobiliários, permutas financeiras 8% da sua receita e a sua maioria sendo 65% provenientes aí de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Investimento em ativo objetivo, sendo 15% em caixa, residencial 23%, comercial 23% e crédito corporativo compõe aí com 39%. Acompanhando aqui a carteira com mais detalhes, a carteira de fundos imobiliários do MXRF11, atualmente é composta em um total de 405 milhões em fundos imobiliários, sendo a sua maior posição atualmente no fundo imobiliário SPVJ11, que compõe aí 22% da sua carteira, o LP-LP11 sendo 19% da sua carteira, algumas alocações aqui em unidades autônomas, tem uma participação também no fundo imobiliário GALG11 e outras participações menores aqui, que somam 5% no HB-RH11, no MANA11, Game11 também 3%, XPCI11 também 2% e outros aqui embaixo conto com 6%, que é esses fundos imobiliários aqui em menores quantidades. Dentro da sua carteira de CRIs, o MXRF11 conta com os indexadores sendo 33% em CDI+, e 66% em IPCA+. O fundo imobiliário também tem boas datas de vencimento dos seus CRIs, a maioria para mais de 2031. Conferindo detalhes da carteira de CRI do MXRF11, podemos ver aqui na coluna de alocação do seu PL que trata-se de um fundo imobiliário muito bem diluído em relação à exposição, sendo a sua maior concentração aqui de 3,14% nesse CRI aqui da securitizadora Virgo, mas é um CDI 2,3%, então uma exposição bem baixa, um risco bem baixo, muito bom aí para transmitir mais segurança para os investidores. E o terceiro ponto é a nossa análise gráfica aqui do MXRF11. Estamos dentro do site TradingView, o período de análise é uma semana. E vamos direto aqui para o indicador RSI. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre olho esse indicador antes de comprar qualquer ativo para minha carteira de investimentos. Porque esse indicador nos diz aí um ponto ideal de compra de qualquer ativo que a gente possa estar consultando através desse site. Sendo que na parte de cima não se compra e na parte de baixo é um ponto ideal de compra. O MXRF11 está numa tendência de queda, a gente viu isso dentro dos indicadores. Os candles acompanham. E olhando para esta tendência de queda, ele pode se aproximar, se essa tendência se permanecer, ele pode se aproximar aí a um novo ponto ideal de compra. Lembrando que o seu VP, que é o seu valor patrimonial, está em R$ 9,91. Aqui pelo gráfico nós temos um valor atual de cotação de R$ 10,26. Está bem próximo ali, então já está ali na metade do gráfico, se aproximando de um novo ponto ideal de aquisição. O quarto ponto, como não poderia faltar, estamos aqui com a nossa simulação de investimento.
Alguns valores já deixei aqui selecionados para a gente estar fazendo a nossa simulação, sendo aí o valor de cota deste fundo imobiliário de R$ 10,26, a sua última entrega aí foi de 10 centavos, o seu dividend yield anual aí de 13,16%, que confere um dividend yield mensal de 1,10%, que é um baita dividend yield. Mas vamos para a nossa simulação. Começando aqui por 200 cotas, que é a quantidade de cotas que eu possuo atualmente deste fundo imobiliário. Vamos aqui para 200 cotas. Com 200 cotas, eu tenho aí um total investido no MXRF11 de R$ 2.052 e recebo mensalmente deste fundo imobiliário R$ 20 e um rendimento anual seria aí de R$ 240. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que as informações que eu tenho passado para vocês aí do fundo imobiliário MXRF11, mostrando a quantidade que eu vou receber em dividendos deste fundo imobiliário com as minhas 200 cotas, passando para vocês aí um pouco de informações sobre o dividend on cost, o que isso pode trazer de benefícios para você, possam ter te ajudado, principalmente possam ter te incentivado a começar a fazer os seus investimentos. Desejo a vocês ótimos investimentos, agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui, desejo a vocês também uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.